Boa tarde, estimados alunos. Aqui é o professor Anderson. Tudo bem? Testando o som, 1, 2. Teste som. Som tá ok? Vamos lá, pessoal. Hoje a nossa aula, nós temos aqui um mapa conceitual. O objeto do nosso conhecimento é sobre o Sol, tá? Vamos interpretar esse mapa conceitual. Nós temos a astronomia e a astronáutica. A astronáutica estuda o corpo humano no espaço. Tá? Corpo humano no espaço. Já a astronomia, dentro da astronomia nós temos o sistema solar. Ela está localizada no braço, nosso sistema solar está localizado no braço de Órion, que está a 33 mil anos-luz do centro da galáxia. Então tá bom, filha, o papai agora está na live, tá bom? Nós temos aí o sistema solar formado pelo Sol, que tem como característica o centro do sistema solar é a estrela, o centro do sistema solar é a estrela mais próxima da Terra. O nosso sistema solar é formado por 8 planetas, divididos em inferiores e superiores. Os inferiores nós temos o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, também chamado de planetas telúricos, né? Ou planetas rochosos. E nós temos os superiores, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E nos objetivos específicos aqui, nós vamos estudar o Sol, as principais características físicas do Sol, a estrutura do Sol, o interior é a energia solar, a atmosfera solar, campos magnéticos do Sol e ciclo de atividade solar, explosões e flares solares, ejeções de massa coronal. Segundo a teoria de aprendizagem significativa, antes de iniciar especificamente o conteúdo da aula, se faz necessário saber o que os alunos possuem de conhecimento sobre o assunto a ser abordado. E para isso, devem ser feitas as seguintes perguntas. Vamos lá, vamos responder a essas perguntas, né? Olha só. O que é o Sol para vocês? Qual a cor do Sol? A que se deve a sua alta temperatura? O que proporciona a luz proveniente do Sol? O Sol se movimenta? O Sol pode acabar um dia? Boa tarde, professor César, seja bem-vindo. O planeta Terra continuaria existindo sem o Sol? Então essas perguntas é para nós refletirmos e pensarmos. O Sol, olha só a nossa estrela-mãe, né? a responsável pela nossa existência. Então preparei um videozinho, tá? Para nós em distribuição Sinapse assistirmos. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Chegamos na estação do solstício de verão. Este é o primeiro dia do verão, o dia mais longo do ano. Este é o momento em que a metade norte da Terra mais se inclina na direção do Sol. O Sol se formou pela condensação de uma nuvem interestelar feita de gás e de poeira. Cada vez mais matéria se condensou no centro dessa massa em rotação. A esfera central aumenta, sua força de atração aumenta e atrai ainda mais matéria, até que toda a matéria dessa região da galáxia se encontra aglutinada, colada nessa esfera. Toda a matéria, exceto 1/1000, os planetas, 9 pequenas esferas que giram em torno do Sol.
Mas os 999 milésimos da massa do Sistema Solar pertencem somente ao Sol. O Sistema Solar, finalmente, é o Sol e as poeiras. Os planetas, inclusive a Terra, não brilham. Eles apenas refletem a luz do Sol. O brilho do Sol leva a cada metro quadrado da Terra a energia de uma dúzia de lâmpadas de 100 watts. O Sol emana calor e luz há mais de 4 bilhões de anos. Como ele faz? Ele é muito grande. Seu diâmetro 100 vezes a Terra. Seu volume 1 bilhão de vezes a Terra. Sua massa 300 mil vezes a Terra. Devido a essa massa enorme, as pressões no centro fazem a temperatura subir a 14 bilhões de graus centígrados e provocam reações nucleares permanentes. O Sol é um tipo de reator nuclear. Seu combustível é o hidrogênio, o átomo mais simples do universo. Possui um único elétron. A seguir de fusões nucleares, os átomos de hidrogênio viram átomos de hélio, liberando uma energia enorme. Esta energia se propaga pela superfície do Sol e ilumina o espaço. O Sol nos envia raios de todos os tipos, partículas eletromagnéticas, raios de luz, mas principalmente calor. Em uma hora, o Sol derrete uma placa de gelo de 1 centímetro de espessura. Mas o Sol não ilumina apenas a Terra. Ele ilumina tudo a seu redor. Por isso, o Sol poderia derreter uma enorme esfera de gelo de 1 centímetro de espessura em uma hora. Se comprimíssemos esta esfera, seria um bloco de gelo de 1 quilômetro que o Sol derreteria em uma hora. Nos planetas mais próximos ao Sol, Mercúrio e Vênus, faz mais calor. Colocado em Mercúrio, nosso bloco derreteria em alguns minutos. O brilho do Sol diminui com a distância. Em Saturno faz menos 200 graus centígrados. Seus anéis são, na verdade, blocos de gelo. Em Júpiter faz menos 160 graus centígrados. Em Marte, menos 60 graus centígrados. A Terra está em boa distância, bem temperada a 17 graus para a evolução de seres vivos adaptados a esta temperatura. Você faz parte deles. O dia do solstício é o primeiro dia do verão. É o dia em que o Sol fica mais alto no céu, o dia em que ele descreve sua trajetória mais longa, o dia mais longo do ano. No inverno, quando o Sol fica baixo, os raios do Sol penetram longe dentro de casa. Depois, dia após dia, os raios do Sol entram pela janela com um ângulo cada vez mais vertical à medida que o Sol subiu mais alto no céu. Olhando do espaço, veja o que acontece. A Terra fica inclinada 23 graus na direção do Sol no Polo Norte e até 23 graus do Polo, o Sol não se põe. Essa linha é o Círculo Polar. 24 horas de sol no dia do solstício de verão. Se o tempo estiver bom, lá no Polo Norte. Em compensação, nos trópicos, a 23 graus do Equador, por todo o redor da Terra, ao longo deste 23º paralelo, o Sol, ao meio-dia, se encontra na vertical. O 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida, nas Ilhas Havaí, em Hong Kong, ou Assuan. Este 23º paralelo é o Trópico de Câncer, porque o Sol, nessa posição do solstício de inverno, aparece na frente da constelação de Câncer. O 23º paralelo é o lugar que o Sol, no dia do solstício, cobre na vertical. Em Assuan, no Egito, na antiguidade, tinham percebido que no dia do solstício, o Sol iluminava o fundo de um poço. O Sol se encontrava, portanto, à vertical de Assuan.
O matemático Eratostênio vivia em Alexandria, a 800 quilômetros ao norte de Assuã. No dia do solstício, ele mediu a sombra de uma coluna. O Sol se encontrava a um pouco mais de 7 graus da vertical. Eratostênio deduziu a partir daí o tamanho da Terra. Veja seu cálculo. A Terra é redonda, 360 graus. 7 graus é aproximadamente um quinquagésimo do círculo. Para ter um círculo completo, é preciso multiplicar este ângulo por 50. Por consequência, a distância Assuã-Alexandria, 800 quilômetros, é preciso ser multiplicada por 50 para resultar na volta completa da Terra. 800 quilômetros multiplicados por 50, 40 mil quilômetros. É exatamente a circunferência da Terra que medimos 2 milênios mais tarde. 7 graus, um quinquagésimo do círculo, 800 quilômetros multiplicados por 50 são 40 mil quilômetros. A conta é grande, mas durante séculos esqueceu-se completamente dessa ressonância simples. E quando Cristóvão Colombo quis encontrar uma nova rota das Índias, teve que recomeçar do zero e convencer seus comanditários das dimensões da Terra. No próximo programa, vamos ver como o solstício acontece no Polo Sul. No solstício de verão é o solstício de inverno deles. Mesmo ao meio-dia, o Sol fica escondido sob o horizonte. Para a metade norte da Terra, em São Petersburgo, em Copenhague, em Londres, na semana que vem, será a Semana das Noites Brancas. Mesmo à meia-noite, um clarão desliza lentamente ao longo do horizonte ao mesmo tempo em que o Sol desliza acima do Polo Norte. Por que, um pouco mais ao sul, em Paris, Munique, Roma, não há noites brancas? A luz branca do Sol contém todas as cores do arco-íris, mas os raios do Sol vão para além da luz, raios ultravioleta, raios X, raios gama, infravermelhos, micro-ondas. É verdade, os mesmos que você utiliza para esquentar seus congelados. Mostraremos a você como observar o Sol. Nunca olhe para ele sem proteger os olhos. Através de um filtro você pode ver as manchas solares. Há cada vez mais e elas nos revelam que o Sol gira em torno de seu eixo. Qual o tamanho do Sol? E o do sistema Terra-Lua? Por que uma mancha que nós vemos de manhã aqui, à noite se encontra aqui? As manchas solares nos revelarão também o movimento da Terra. Muito bem. Dando continuidade, né? Informações bem interessantes sobre o nosso Sol, nossa estrela. Então, o Sol é uma estrela. Estrelas são massas de gás aquecidas pela compressão gravitacional de uma nuvem originalmente fria. A temperatura das estrelas depende da velocidade com que energia é liberada de seu interior com processos de fusão nuclear. Fusão nuclear, pessoal, é quando dois átomos menores, átomos de hidrogênio, se colidem uns com os outros e formam o átomo de hélio, se transformando no novo elemento químico. Nesse processo, há grande liberação de energia. Elas podem ser de vários tamanhos. O nosso Sol, tema deste tópico, é considerado uma estrela anã, uma anã amarela, típica do nosso agrupamento de estrelas chamados de galáxia da Via Láctea. Então, nós estamos num sistema solar. Opa. Opa. O nosso Sol, tema deste tópico, é considerado uma estrela anã, uma anã amarela, típica do nosso agrupamento de estrelas chamado de galáxia da Via Láctea. Para entender um pouco mais sobre o Sol, veja o vídeo do 20º episódio
da série ABC da Astronomia. Então vamos lá. Sol é o nome da estrela de nosso sistema planetário. Ele é o maior astro das nossas imediações e concentra 99,8% da massa de todo o sistema solar. Conhecer o Sol não é nada fácil. Olhar para ele, só com filtros especiais. Descer lá, impossível. Por tudo isso, o Sol é o astro-rei de hoje em nosso programa. A imagem que vemos no nosso cotidiano, o disco brilhante dourado, é a sua fotosfera, a superfície solar. Se a atmosfera da Terra não existisse, muitas das radiações nocivas à nossa saúde chegariam até aqui. A 1,5 milhão de quilômetros da Terra, aproximadamente 4 vezes a distância Terra-Lua, na direção do Sol, está a sonda espacial SOHO. Ela observa o Sol, que está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, e nos envia imagens impressionantes. O Sol é composto por cerca de 74% de hidrogênio, 25% de hélio e 1% de outros elementos muito aproximadamente. Estes elementos estão em grande atividade num estado da matéria chamado plasma. Um dos resultados da intensa atividade do Sol é a coroa solar, que se expande a grandes distâncias, e o vento solar, que é uma corrente de partículas carregadas que se estende para além dos planetas. O Sol, assim como todas as outras estrelas, produz sua energia através de um processo chamado fusão termonuclear. No seu interior, ou núcleo, com temperaturas que atingem perto de 15 milhões de graus e pressões 300 bilhões de vezes superiores àquelas que sentimos no nível do mar, ocorrem reações que alteram os núcleos atômicos. A grande quantidade de energia produzida no núcleo do Sol passa por uma região chamada zona radiativa. Aqui se inicia uma queda considerável de temperatura, que depois se acentua nas outras camadas. Depois dessa camada, vem a zona convectiva, onde a temperatura segue caindo enquanto a matéria segue a convecção. Aqui a energia chega a regiões mais distantes do núcleo. Depois vem a fotosfera, onde encontramos as manchas solares e outros importantes fenômenos. Muita gente pensa que o Sol é uma bola de fogo, mas é importante saber que lá não existe oxigênio para gerar o tipo de fogo que conhecemos aqui. São as reações termonucleares que geram a energia e as partículas. O Sol produz a luz que a Terra usa para a fotossíntese, o calor que equilibra nossa temperatura planetária e muitas outras radiações importantes para as condições especialíssimas do nosso planeta. Há muito mais ainda para falar sobre o Sol, mas isso fica para outros episódios do ABC da Astronomia. Até lá!
Pessoal, quem fala aqui é o Danilo, professor de Física da Oficina do Estudante. E agora aqui no YouTube nós vamos começar com uma pequena série sobre astronomia, no qual nós vamos analisar todos os astros, todos os componentes do Sistema Solar. Seriam os planetas, estrelas, cometas e, é claro, o Sol, que é o grande protagonista dessa dança celeste. Observando a partir da Terra, o Sol é somente um pequeno disco luminoso do tamanho de uma moeda quando você estica ela a uma distância de um braço. Agora, suas reais dimensões você não consegue ter noção dela somente observando daqui da Terra. Ela é muito maior do que você pode imaginar. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.400.000 quilômetros. Ele é quase 100 vezes maior do que o diâmetro da Terra. E a sua massa, pior ainda, a massa da Terra é 300.000 vezes menor que a massa do Sol. Ou seja, ele é muito grande. E não só suas dimensões são grandes também, assim como sua temperatura. O Sol é o objeto mais quente que nós temos no Sistema Solar. Agora, para eu começar a falar um pouquinho sobre a temperatura do Sol, eu preciso pensar sobre o que tem dentro dele. Vamos analisar a estrutura interna do Sol para poder descobrir o que será que faz com que ele tenha uma temperatura tão elevada comparada com o que a gente observa aqui na Terra. A composição do Sol ela é feita por elementos que possuem número atômico bastante reduzido, elementos leves, como é o caso do hidrogênio e do hélio, que esses dois componentes compõem aproximadamente 98% de tudo que você tem dentro do Sol. Existem outros elementos? Sim, mas é uma quantidade muito diminuta comparada com o hidrogênio e com o hélio. A parte mais interna do Sol é o seu núcleo, que corresponde a aproximadamente 30% do diâmetro solar. A temperatura dentro do núcleo é de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius, muito superior a qualquer temperatura que nós conseguimos fazer aqui na Terra, mesmo em algum laboratório. A pressão dentro do Sol é cerca de 200 bilhões de vezes maior do que a pressão observada na nossa atmosfera terrestre. E essa pressão e temperatura extremamente elevada dentro do núcleo do Sol faz com que esses elementos que estão lá dentro, que é o caso do hélio e do hidrogênio, fiquem numa sopa extremamente densa de prótons e elétrons. A densidade dentro do Sol é de 150 gramas por centímetro cúbico. É como se eu pegasse essa garrafinha d'água aqui e a massa dela, o seu peso, fosse o peso de 150 garrafas, de tão compacto que isso aqui vai estar dentro do Sol. Toda essa pressão dentro do núcleo do Sol proporciona que os átomos que estão lá dentro, no caso átomos de hidrogênio, eles possam se fundir através de um processo chamado ciclo próton-próton. E esse processo pega os dois prótons que você tem de átomos de hidrogênio e junta eles num átomo de hélio. E esse processo libera uma quantidade absurdamente grande de energia. A cada segundo, 300.000 toneladas de hidrogênio são fundidas em hélio, liberando 10 elevado a 26 joules nesse processo que dura somente um segundo. Para motivos de comparação, a nossa usina de Itaipu, que fica no Paraná, produz 10 elevado a 10 joules a cada segundo. Isso significa que seriam necessários 4 trilhões de usinas de Itaipu para corresponder à energia liberada pelo Sol em um segundo. A próxima camada do Sol, após o núcleo, é o que a gente chama de zona de radiação. Agora, por que essa zona de radiação possui esse nome? O núcleo é uma região bastante quente e o calor produzido dentro do núcleo tende a circular em direção à superfície da estrela, onde é uma região um pouco mais fria. Esse processo de transferência de calor do núcleo até a superfície, nesse pedaço ocorre através da condução térmica, ou seja, da colisão de átomos, e acontece também através da radiação. Fótons que são produzidos aqui dentro do núcleo, fótons de raio-x, de comprimentos de onda extremamente pequenos, fótons bastante energéticos, demoram em torno de 200.000 anos para poder chegar no final da zona de radiação. Por quê? Está tão condensada a matéria dentro daquela região, tão compacta, uma densidade tão grande, que é muito difícil de um fóton conseguir caminhar uma distância pequenininha sem que ele entre em colisão com algum outro material. Ao término da zona de radiação, começa a próxima zona, que é chamada de zona da convecção, a zona convectiva. Nessa região, no comecinho dessa região, que tem uma temperatura aproximada aí de 7 milhões de graus Celsius, a temperatura já está bastante reduzida comparada com o núcleo. E a pressão também está reduzida. Isso permite que o gás ionizado que compõe o Sol pode se movimentar de uma forma um pouco mais livre quando comparado com o seu núcleo. Ou seja, aqui começa a acontecer as correntes de convecção. A parte mais interna do Sol está mais quente do que a superfície do Sol, que está aí aproximadamente a 6, 7 mil graus Celsius. Esse material que está aqui
Ele vai subir até a superfície do Sol e aqui em cima ele vai se resfriar, enquanto a matéria que estava aqui em cima vai descer até o comecinho da zona da convecção. E esse ciclo de matéria a gente chama de corrente de convecção. É a principal maneira na qual a energia sai da região do comecinho da convectiva até a superfície do Sol. E você consegue observar essas colunas de convecção em algumas fotografias que você consegue tirar usando sondas espaciais especiais próprias para observar a superfície do Sol. Por fim, chegamos próximos à superfície do Sol dessa vez, a famosa fotosfera. Essa fotosfera é a última camada opaca do Sol, ou seja, a última camada que a luz não consegue se propagar através. E é essa que você consegue observar quando você olha para o Sol. A temperatura da fotosfera é de aproximadamente 6.000 graus Celsius. E é essa temperatura que dá a coloração típica do Sol, que é um branco amarelado. O fenômeno que explica a coloração do Sol é a emissão de radiação por corpo negro, que relaciona a cor de um objeto com a sua temperatura. No caso do Sol, ele emite muita luz dentro do espectro visível, que são as cores que nós enxergamos. Entretanto, ele também emite algumas cores que não são sensíveis para a gente, como é o caso do ultravioleta e do infravermelho, além de raios-x e ondas de rádio, que são bem reduzidos comparado com outros tipos de radiação. Todo movimento de matéria dentro do Sol, devido às correntes de convecção e ao movimento de rotação do Sol em torno do próprio eixo, que por sinal dura aproximadamente 25 dias, faz com que seja produzido na superfície do Sol um campo magnético extremamente intenso, muito mais intenso do que esse observado aqui na Terra. E esse campo magnético produz alguns fenômenos interessantíssimos na superfície do Sol. Um desses fenômenos que é observado devido à presença dos campos magnéticos são as manchas solares, que são pequenas regiões na superfície do Sol que são um pouco mais frias do que a superfície como um todo. Elas atingem uma temperatura de aproximadamente 3.000 graus Celsius, que para nós é uma temperatura elevadíssima. Agora, no contexto do Sol, é uma temperatura bastante baixa. Essas manchas solares, elas são pequenas quando comparadas com o tamanho do Sol inteiro. Agora, algumas dessas manchas chegam a ser maiores do que a Terra. Você consegue colocar a Terra inteira dentro de uma dessas manchas solares. Quando o campo magnético produzido pelo Sol é formado ou é destruído, ele acaba perturbando as camadas mais externas de sua superfície. Em particular, a camada que é a última camada do Sol, que é conhecida como coroa solar. É possível observar algumas erupções, alguns movimentos curiosos que acontecem nessa região. Então, por exemplo, às vezes, uma parte desse material é ejetado para fora do Sol. Esse fenômeno é conhecido como ejeção de massa coronal. Outro exemplo possível é você consegue ver a matéria formando círculos aqui em cima. Tudo isso devido à presença dos campos magnéticos. Agora, a massa que é ejetada do Sol, a injeção de massa coronária, às vezes chega a atingir a Terra. E é exatamente nesses momentos que ocorrem as auroras boreais, que podem ser observadas próximo ao polo norte da Terra ou próximo ao polo sul da Terra. A coroa solar não pode ser observada diretamente a partir daqui da Terra. Agora, durante um eclipse solar, no qual a Lua tampa toda a extensão do Sol, ele deixa exposta a sua parte externa. Então, sim, é possível ver a coroa solar daqui da Terra. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Lembrando que isso aqui é somente o primeiro vídeo de uma sequência. Muito bem, vimos aí 2 vídeos, né, falando sobre o Sol e suas características e suas propriedades. Do ponto de vista da vida na Terra, o Sol é o astro mais importante. Claro que a Terra tem sua importância por se tratar de nossa casa, mas é o Sol que mantém a Terra um planeta bastante propício para a existência da vida em suas diversas formas e manifestações. Lembrando que essas manifestações são produto de apenas um conjunto limitado da bioquímica que conhecemos. Além disso, aprendemos a conhecer o Sol desde a infância como fonte de luz e calor intenso, aquele que nos permitiu ter as primeiras percepções visuais do mundo que nos cerca. Com o passar dos anos, aprendemos a tirar proveito de sua luz e calor e a admirar sua imponência no céu diurno, como fazemos e fizeram nossos antepassados, com a Lua no céu noturno. Além disso, desde os primórdios da civilização, o homem aprendeu a admirar o Sol,
como responsável pela existência e manutenção da vida na Terra. E por isso mesmo, na maioria das culturas antigas, o Sol era adorado como uma representação da divindade, ou sendo ele mesmo o próprio Deus. O Sol já foi chamado de Hélios pelos gregos, de Mitras pelos persas e de Ra pelos egípcios. Entretanto, a despeito de acertarmos a presença do Sol no céu, não deixamos de nos perguntar de onde vem toda a sua luz e calor, que somos capazes de ver e sentir e que o caracteriza como uma estrela que é a mais próxima da Terra. Estando próximo da Terra há milhares de anos, o homem na Terra já identificava algumas características do Sol, como, por exemplo, as manchas solares, regiões escuras que contrastavam com o resto de sua superfície brilhante. Mais recentemente, com o advento de técnicas poderosas e avançadas, temos nos aproximado de desvendar alguns de seus mistérios. O Sol encontra-se a uma distância média de 150 milhões de quilômetros da Terra, e essa distância entre o Sol e a Terra é chamada de uma unidade astronômica. Essa distância equivale a cerca de 8 minutos-luz, ou seja, a luz leva 8 minutos para sair do Sol e chegar até ao nosso planeta. O Sol encontra-se no centro geométrico e gravitacional do Sistema Solar. Em torno dele orbitam todos os outros corpos, como planetas, asteroides e cometas. As principais características físicas do Sol é massa 1,989 vezes 10 elevado a 30 km, raio equatorial 695 mil km, raio médio, 109,2 vezes os raios terrestres, densidade média 1,41 grama por centímetro cúbico, densidade central 162 gramas por centímetros cúbicos, como foi falado no vídeo. No núcleo a densidade é muito alta devido às pressões no seu interior ser muito elevadas. Período de rotação equatorial, o tempo que ele leva para dar uma volta em torno de si mesmo, 609 horas ou aproximadamente 25 dias. Então, para o Sol dar uma volta em torno de si mesmo, leva 25 dias, enquanto que a Terra 24 horas. Velocidade de escape 618,02 km por segundo. Distância média da Terra, distância média à Terra 149,6 milhões de quilômetros. Luminosidade 3,83 vezes 10 elevado à terceira ergs por segundos. Teríamos que transformar em lumens para a gente analisar essa luminosidade. A temperatura média na superfície, 5.500 graus Celsius. O Sol apresenta rotação diferencial, isto é, o período de rotação depende da latitude das regiões polares. A rotação dura cerca de 35 dias. A estrutura do Sol. O Sol pode ser dividido em duas zonas principais: o interior solar e a atmosfera solar. O interior é composto de núcleo, zona radiativa e zona convectiva. A parte mais externa do Sol, referida da atmosfera solar, composta de 3 camadas: fotosfera, a cromosfera e a coroa. Então, nessa imagem, a gente tem aqui o núcleo, a zona de irradiação, a zona de convecção, a fotosfera, as manchas solares e aqui as linhas de campo magnético. O interior e a energia solar. Nem todas as estrelas têm a mesma estrutura interna. Essa depende da massa da estrela. Para o Sol, a estrutura interna é composta de um núcleo, zona radiativa e um envelope convectivo que pode chegar até a superfície. A figura acima mostra um esquema das camadas no interior do Sol, no interior solar. Observamos que o Sol emite uma potência de 3,9 vezes 10 elevado a 26
FATS. O nosso entendimento atual permite-nos dizer que toda essa energia se origina de reações nucleares, que ocorrem no seu centro mais interno e demora cerca de 107 anos para ser transportada pela zona radiativa e, em seguida, pela zona convectiva, acima desta até atingir a superfície, onde a temperatura é aproximadamente 5.800 Kelvin. O estudo científico das condições físicas do interior e na atmosfera das estrelas, apoiado pela física nuclear e a mecânica quântica, nos permitiram determinar os seus processos de produção de energia. Sabemos que as estrelas são gigantescas massas de gás, predominantemente hidrogênio, que se mantêm coesas pela própria força gravitacional. O peso da estrela pressiona seu núcleo, que fica superaquecido. Por este motivo, tanto a pressão quanto a temperatura do gás são altíssimas no núcleo das estrelas. Por exemplo, a temperatura é da ordem de dezenas a centenas de milhões de graus Celsius, né? Estima que cerca de 15 milhões de graus Celsius para o caso do Sol. A essas temperaturas e pressões, o gás encontra-se no estado ionizado, ou seja, no estado de plasma, estabelecendo um ambiente propício para a ocorrência de reações nucleares de fusão dos elementos mais leves, hidrogênio e seus isótopos deutério e trítio e hélio. Devido à alta pressão no centro, o gás apresenta propriedades que podem ser melhor descritas no estado do fluido ao invés do estado gasoso. Da energia produzida pela fusão dos elementos no núcleo das estrelas, em especial, o Sol, parte é usado para manter as condições de temperatura e pressão interna e parte é emitida na forma de radiação que escapa pela superfície, iluminando e aquecendo os astros do espaço interplanetário. Observando-se a superfície solar com um grande aumento, pode-se ver grãos semelhantes às bolhas de água em ebulição dentro de uma panela. Então a gente consegue ver aqui, pegou uma determinada região do Sol, foi aumentando e é possível ver aqui as zonas de convecção. No caso do Sol, são bolhas de gás muito quente, transportando a energia do interior para a superfície. No envoltório abaixo da superfície, a energia é transportada por convecção do gás. A convecção ocorre devido à grande opacidade dessa camada, a transferência de energia pelo processo radioativo, assim as porções mais internas do gás, aquecidas pela radiação que vem do núcleo, expande-se e sobem até a superfície, onde perdem energia e esfriam. Ao esfriarem, tornam-se mais densas e pesadas, tornando a descer as células de convecção. Tem cerca de 5.000 quilômetros e se duram de 5 a 10 minutos. A atmosfera solar. A atmosfera solar é composta basicamente por 3 camadas: fotosfera, visível a olho nu, cromosfera, acima da primeira, e coroa solar, a camada mais externa e tênue. Então nós temos aqui, né, a atmosfera solar. A fotosfera traz da camada visível do Sol, é uma estrela, é uma estreita camada de cerca de 500 km de espessura, o que equivale a cerca de meio milésimo do raio solar. É da fotosfera que vem a maior parte da luz visível, entretanto o gás dessa camada não é totalmente transparente e devido à sua opacidade o interior solar não pode ser visto. A densidade é cerca de 1.013 a 1.015 partículas por centímetro cúbico. Corrija aqui pessoal, que é de 10 elevado a 13 a 10 elevado a 15 partículas por centímetros cúbicos. Além da granulação nessa camada, podem ser observadas manchas escuras que surgem e praticamente desaparecem por completo em períodos regulares de cerca de 11 anos. Cromosfera. Estendendo-se até cerca de 10.000 quilômetros acima da fotosfera,
Essa camada possui uma temperatura de dezenas a centenas de milhares de graus. A densidade cai de 1 a 2 ordens de grandeza relativamente à fotosfera. Esta camada pode ser vista observando-se o Sol com um filtro especial na luz vermelha, conhecida como alfa, correspondendo à primeira linha da série de Balmer do átomo de hidrogênio. Utilizando-se deste filtro, pode distinguir as várias estruturas cromosféricas, proeminência, praias brilhantes, filamentos, fáculas, blages e espículos. A fronteira cromosfera e coroa é conhecida como região de transição, uma fina camada de poucas centenas de quilômetros na qual a temperatura se eleva dos valores cromosféricos até cerca de 1 a 2 milhões de graus Celsius já na base da coroa. Enquanto isso, a densidade decresce a valores de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 8 centímetros cúbicos, valores estes típicos da coroa solar. Calma, características de período de baixa atividade solar. Calmas de longa duração, proeminência ou filamentos localizados em ou próximos às regiões ativas. Ativas são transitórias, proeminências geralmente associadas a flare no limbo ou precipitação de arcadas. Flares estão associadas a filamentos que normalmente desaparecem por erupção para cima. Os filamentos grandes se formam gradualmente. O primeiro passo ocorre quando uma região ativa se rompe em duas regiões unipolares. A seguir, as linhas neutras que se formam do rompimento dessa e de outras regiões ativas se unem para produzir um filamento extenso. Às vezes, duram por várias rotações solares. Um filamento típico é menor, dura por apenas uma rotação solar e sofre ligeira alteração de forma quase todo dia. Além disso, podem ser usados para fornecer estimativas da rotação solar. Espículos são pequenos jatos de matéria que se projetam em direção à coroa solar com velocidade de cerca de 20 km por segundo a alturas de até 15.000 km. A coroa é a parte mais externa da atmosfera solar e estende-se por milhões de quilômetros a partir do Sol. A coroa solar é melhor observada durante os eclipses totais do Sol, pois, apesar de ter um brilho equivalente ao da lua cheia, ela fica obscurecida quando a fotosfera é visível. Dessa forma, durante o eclipse, como o disco solar é ocultado pela lua, é possível observar e estudar a coroa. Campos magnéticos, o campo magnético solar é basicamente bipolar, com os polos a princípio coincidentes com os polos heliográficos. Neste período, as linhas de campo magnético solar seguem a direção de meridianos que atravessam o Sol do polo norte até o polo sul, ou vice-versa, passando perpendicularmente ao equador solar. A partir daí, como a rotação diferencial do Sol no equador é mais rápida do que nos polos, o gás está preso às linhas de campo. As arrasta consigo, causando uma distorção em sua direção a partir das médias latitudes em direção ao Equador. A cada rotação, as linhas de campos vão sendo mais e mais arrastadas e distorcidas nas proximidades do Equador, até que a densidade de linhas de campo tornam-se muito elevadas e sua direção passa a ser praticamente paralela à linha equatorial solar. Neste período começa a ocorrer o afloramento das linhas de campo subsuperficial à superfície em forma de arcos e a emergência desses arcos magnéticos a partir da superfície em direção à cromosfera e coroas solares. Ciclo de atividade solar. A maioria das características da emissão solar está diretamente relacionada à atividade solar. O aspecto mais marcante da atividade é o ciclo de 11 anos, período no qual o número de manchas solares cresce e atinge um máximo.
decrescendo em seguida. A figura abaixo mostra a evolução do ciclo solar iniciado em 1996. Em 2011, estamos no início de um ciclo 24 da atividade solar. No início de um ciclo, as manchas pequenas surgem em números reduzidos em latitudes solares mais elevadas e vão se formando cada vez mais e mais próximas do Equador solar, aumentando em número, conforme o ciclo evolui em direção ao máximo de atividade, decrescendo gradativamente quando o ciclo decai em direção ao fim. Este período leva cerca de 11 anos, em média. Entretanto, como uma mesma polaridade magnética do Sol se repete somente a cada 2 ciclos de atividade. O ciclo magnético solar é de cerca de 22 anos. Então, aqui a representação desse ciclo, né? Ciclo magnético solar. Explosões ou flares solares. As explosões solares foram observadas pela primeira vez em 1º de setembro de 1859 por Carrington e Hugson, enquanto eles observavam manchas solares. Estes fenômenos caracterizam-se pela emissão de grandes quantidades de energia, de 10, novamente aqui, ó, é 10 elevado a 26 a 10 elevado a 32 erg, em intervalos de tempo relativamente curtos, variando de alguns segundos até poucas horas. Para os fenômenos mais intensos, a energia cinético-térmica liberada é proveniente da energia magnética armazenada na atmosfera solar, no interior de locais conhecidos como regiões ativas, como descrito anteriormente. Toda essa energia, que não chega a 10% de toda a energia emitida pelo Sol durante um segundo, provoca o aquecimento e aceleração dos elétrons, prótons e íons mais pesados, presentes nos locais de liberação de energia em sua vizinhança próxima. A interação das partículas energizadas com o meio ambiente provoca emissão de energia na forma de radiação. Se distribui por grande parte do espectro eletromagnético, estendendo-se desde ondas de rádio a raios-x e raios gamas, podendo produzir também a emissão de partículas, íons, elétrons energéticos. Uma explosão solar típica produz uma quantidade de energia equivalente a cerca de 40 bilhões de energia da bomba atômica lançada em Hiroshima. Então vamos ver aqui, ó. Espera aí.
Ejeções de massa coronal, né? A gente pode ver essa imagem, né, no vídeo, né? São grandes quantidades de matéria de 10 elevado a 15 a 10 elevado a 16 ergs, entremeadas de linhas de campo magnético que são expulsas do Sol durante períodos de várias horas, formando uma enorme erupção que se expande para o espaço exterior a velocidade de várias centenas e poucas milhares de quilômetros por segundo. A ejeção, né, de massa coronal são acelerados conforme vão se movendo para o espaço exterior. As primeiras evidências desse tipo de evento dinâmico foram obtidas a partir das observações de um coronógrafo a bordo do satélite OSO 7 durante o período de 1971 a 1973. Ainda não se sabe qual a causa destes fenômenos e não está certo de onde se originam. Mais de metade destes fenômenos encontram-se associados a proeminências eruptivas. O restante, que acompanha os flares, costuma aparecer na forma de surges ou sprays. Entretanto, em ambos os casos, existe associação com instabilidades em proeminências. Além disso, também podem ocorrer na ausência de flares ou proeminências eruptivas. A frequência, né, dos CMEs, né, que é lá a ejeções de massa corporal, varia com o ciclo de atividade solar, podendo ser observado cerca de um evento por semana no mínimo do ciclo, enquanto pode ocorrer até de 2 a 3 eventos por dia nos períodos do máximo de atividade do ciclo. Sua morfologia varia desde um formato aproximado de jato até um halo arco que pode circundar todo o disco solar, 360 graus. Em casos extremos, a maioria dos CME produzem ondas de choque quando se propagam em direção à Terra e percorrem a distância a partir do Sol em cerca de 2 dias. Hora de exercitar. Assistir ao documentário Sol Indomável, do documentário do Discovery Channel, em seguida responder um quiz com perguntas e curiosidades sobre a nossa estrela. Então vamos aqui, ó. Sol. Aqui, pessoal. Chumbo, mas na sombra seus pés sofreriam congelamento profundo. Estamos indo para o coração superaquecido do nosso sistema solar. Aqui, forças invisíveis dão origem a arcos de fogo tão grandes que engoliriam a Terra. Onde explosões solares alvejam o espaço com jatos de energia pura. Se o nosso planeta Terra estivesse próximo de uma destas, seria vaporizado em segundos. Hastes de hidrogênio quente. Este prado vermelho é invisível para nós na Terra, onde ficamos ofuscados pelo brilho intenso que existe abaixo dele. Aqui, jatos de calor sobem e descem, cada um com o tamanho do Texas e com 1.600 quilômetros de profundidade. E ainda mais abaixo, em seu núcleo, a temperatura é de 17 milhões de graus centígrados. Mas o planeta Terra está à distância certa desse inferno. Enquanto outros planetas são congelados ou escaldantes, nós, a 150 milhões de quilômetros, estamos em uma zona confortável. Um pouco mais perto, e os oceanos ferveriam. Mais distante, e a Terra seria um deserto gelado.
Sem esta usina de energia, em apenas alguns meses estaríamos cobertos de gelo. Nós devemos nossas vidas a esta fúria do Sol. Sol indomável. O Sol sustenta a vida na Terra. Seu calor dirige nosso clima, evaporando a água dos oceanos e movimentando-a através dos continentes. A chuva e a neve tornam os terrenos adequados para a vida. Mas o nosso Sol não é apenas calor, também é luz. O milagre das plantas é sua habilidade em usar a luz do Sol para crescer. E após crescerem, criam um outro milagre. Através da fotossíntese, as plantas convertem a água e dióxido de carbono em carboidratos, liberando oxigênio. Como as plantas, os animais também aproveitam a energia do Sol. O calor do corpo de todos os animais já foi luz solar. Sem este calor, criaturas como o crocodilo não teriam energia para digerir seus alimentos. Uma câmera de mapeamento térmico mostra as áreas quentes, as protuberâncias nas costas do crocodilo que desenvolveram-se para captar o calor do Sol. Eles absorvem o calor através da pele, que o transporta para a corrente sanguínea. Os alimentos apodreceriam no estômago frio de um crocodilo. Nós também gostamos de nos deitar ao sol. E quando fazemos isso, obtemos mais do que apenas um bronzeado. Nossa pele começa a produzir ingredientes para as vitaminas que precisamos para sobreviver, usando reações químicas que são desencadeadas pela energia da luz do Sol. Nós devemos nossas vidas a esta imensa usina de força natural. Ela utiliza como combustível o elemento mais simples do universo. Mais leve que o ar, que antigamente era usado para sustentar o voo das aeronaves. 1937, 70 toneladas de hidrogênio impulsionam o Heidelberg sobre Nova Jersey. Mas ocorre uma faísca. O gás se incendeia numa reação química. Mas o mesmo hidrogênio, através da fusão de uma reação nuclear como a do Sol, arrasaria Nova York. Por isso, o Sol é melhor observado a uma distância segura. Lago Big Bear Mountain, onde o ar frio e tranquilo não é afetado pelas ondas de calor. O telescópio do observatório Big Bear pode filtrar o brilho do Sol. Ele focaliza apenas uma frequência específica de cor. E um novo Sol é revelado. Deixando de ser um disco ofuscante e observando a luz emitida pelo hidrogênio quente, as características do Sol aparecem subitamente. Estas características refletem as variações do Sol, variações que, por sua vez, afetam a nossa Terra. As manchas pequenas e arredondadas são as áreas mais frias, manchas solares que localizam-se em uma superfície abrasadora. Labaredas, fissuras que se abrem, brilhando com mais calor à luz do hidrogênio. Estas manchas são algumas das áreas mais claras. Imensos filamentos, arcos de gás erguendo-se acima da superfície. Vistos de frente, eles são as linhas escuras que serpenteiam sobre a superfície do Sol. Estas mesmas características, quando vistas contra a coroa, são chamadas de proeminências. Elas curvam-se para o alto, grandes o bastante para engolir a Terra.
Os segredos do Sol são revelados pelo alcance da radiação que ele envia para o espaço. Há muito mais na luz do Sol do que nossos olhos podem ver. Graças à internet, ninguém precisa visitar um observatório para estudar o Sol. O professor e escritor Ken Lang trabalha na própria casa em Boston. Ele dedicou grande parte de sua carreira a pesquisar o que faz o Sol brilhar. O segredo está na capacidade do Sol de comprimir os átomos de hidrogênio com tamanha potência que eles se fundem, transformando-se em hélio. O Sol brilha por fusão nuclear. A fusão de 4 átomos de hidrogênio e 1 de hélio. Primeiro um átomo de hidrogênio funde-se a outro, depois mais um e um quarto. Mas o hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio que o formaram. Então a massa é menor do que a que você utilizou. Essa diferença na massa é a energia que alimenta o Sol. Alguns quilos de matéria transformam-se em energia em uma bomba H. Mas a cada segundo, o Sol libera a mesma energia de 1 milhão de bombas H. Apesar disso, existe uma força que impede que ele se fragmente. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, fazendo com que ele se aqueça por dentro. As partículas movimentam-se mais rapidamente, a fusão nuclear ocorre a uma taxa mais veloz. Isso gera uma pressão de dentro para fora que faz com que o Sol se expanda e esfrie-se novamente. Mas quando a fusão obriga o Sol a se expandir, a gravidade volta a agir. O núcleo se aquece e a fusão nuclear aumenta. Então o pêndulo fica oscilando entre a gravidade e a fusão. É como um cabo de guerra indo e voltando, mas sem vencedor. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade agrupou uma nuvem de poeira cósmica. No núcleo, tornando-se mais denso e mais quente, o gás e a poeira fundiram-se. Cometas disparavam na direção do Sol recém-nascido. Hoje, o telescópio espacial Hubble observa o mesmo processo acontecendo em todo o céu. Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas. O Hubble aproxima-se delas e nos mostra estrelas de todas as idades num ciclo de vida em que todas estão conectadas, porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma enorme estrela explode e enche o espaço com seus fragmentos. Os vestígios de sua morte unem-se aos destroços de inúmeras outras explosões. Estes resíduos vão se transformar nas sementes de novas estrelas. A nebulosa da Águia, o caldeirão da criação. Nuvens imensas de estrelas mortas há muito tempo. No seu interior, estrelas, planetas, talvez até mesmo vida. Tudo isso esperando pela iminência do nascimento. Mas no gás e na poeira que formam a nebulosa de Orion, a gravidade já reuniu os destroços e deflagrou o fogo celeste. Novas estrelas com bilhões de anos para brilhar. Da história estelar universal, agora voltamos ao nosso Sol. O que se vê no Sol depende de como ele é observado. Além das cores visíveis, existem os raios-x invisíveis, raios ultravioleta, raios infravermelhos e ondas de rádio. As partes mais interessantes do Sol estão em comprimentos de ondas visíveis. Elas fornecem uma nova perspectiva. Da mesma forma que a sintonia de uma TV, cada novo comprimento de onda fornece uma nova imagem, uma vez que a maior parte desta radiação invisível é absorvida pela atmosfera.
nós lançamos satélites. 5, 4, 3, 2... Cabo Canaveral, dezembro, 1995. Espaçonave Atlas. O satélite Sorro paira no espaço em um ponto especial, a 1.600.000 quilômetros, onde a força gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Este observador do Sol, alimentado pela energia solar, encontra-se equilibrado entre os dois. NASA, Centro Espacial Goddard. Os cientistas aqui estudam as imagens que o Sorro enviou para a Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão perdeu estas imagens quando o Sorro girou em relação ao Sol e sua energia falhou. Tudo o que eles podiam fazer era aguardar e esperar que a espaçonave voltasse à posição de frente para o Sol. Lentamente, isso aconteceu. Imagens da galeria do Sorro. Se os nossos olhos pudessem ver a radiação ultravioleta, então a aparência do Sol seria mais ou menos esta. A visão de raio-x mostra manchas brilhantes e quentes. Observando a luz do hélio, uma coroa turbulenta é revelada. Aqui, os gases são movimentados por uma força invisível. Magnetismo é ele que dá forma ao Sol. Os padrões que nós observamos no Sol são os mesmos das linhas dos campos magnéticos em torno de um ímã na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que nós vemos no Sol. Ele energiza explosões potentes. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível governa o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são desmembrados. O que sobra é o plasma, partículas escaldantes e eletricamente carregadas. E onde houver magnetismo, o plasma vai agitar-se. Aqui, nada fica estático. Este roda-moinho incontrolável é um furacão solar com 1.600 quilômetros de largura. E abaixo da superfície brilhante e visível, a convecção ergue gigantescas labaredas de plasma da fornalha sob pressão, mais abaixo. Ainda mais fundo, o plasma abrasador, prisioneiro do campo magnético, serpenteia em rios de fogo. O Sol está em constante movimento. Os mapas mostram que o plasma movimenta-se em velocidades diferentes nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. As partículas elétricas giram em redemoinho dentro do Sol. Mais depressa no Equador, mais lentamente nos polos. E essa diferença de movimento produz o magnetismo do Sol. Isso pode ser estudado com o telescópio McMath. O coração deste observatório é um buraco na montanha, com um espelho no topo. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. Apesar dele jamais alcançar a Terra, isso não vai impedi-lo. O tubo em que este telescópio foi construído precisa manter uma temperatura muito constante. E, então, construindo dentro da montanha é como tê-lo dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é tão turbulento e fornece uma imagem muito mais nítida. Ele tem um espelho no alto que capta os raios de sol e os envia a 90 metros de profundidade pela lateral da montanha até outro espelho que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde nós temos nossos instrumentos preparados. É possível ver uma grande mancha solar.
E o mais incrível para mim é aquela mancha solar ali atrás. São 2 manchas solares desta vez e não uma só. E como estamos planejando mapeá-las? Alinhe a fenda ali e deslize para... Dom e Pedro Sada são mapeadores de campos magnéticos. É um trabalho duro. A paisagem e as manchas solares mudam constantemente. Manchas solares são áreas em que o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície solar é muito intensa. E nós queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também observar como elas mudam de hora em hora, de um dia para o outro. Para estudar o objeto mais quente do nosso sistema solar, eles precisam ir para o outro extremo de temperatura. Nós precisamos encher nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido porque há um sensor dentro deles que precisa ser mantido a apenas alguns graus acima do zero absoluto a fim de operar corretamente. O que se vê aqui é um pouco do hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Aí fica a dica, né, para vocês assistirem em casa. E nós continuamos na próxima aula. Nós temos umas perguntas aqui, né? O que é o Sol? Né? E em seguida justifique a sua resposta. É um satélite natural da Terra? É um planeta? É um asteroide? É uma estrela? É um cometa? A cor do Sol é amarelo? Verdadeiro ou falso? O Sol é 100 vezes maior que o nosso planeta Terra? Verdadeiro ou falso? Em seguida, justifique sua resposta. A temperatura do Sol chega a 5.500 graus Celsius? Verdadeiro ou falso? O Sol é o lugar mais quente do universo? Verdadeiro ou falso? O Sol vai esfriar um dia? Verdadeiro ou falso? A luz do Sol demora quanto tempo para chegar até a Terra? O Sol leva quanto tempo para completar uma volta no movimento de translação que faz em torno do centro da Via Láctea? O Sol nasce sempre em que hemisfério? Norte, sul, leste, oeste? Às vezes o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. A Lua se coloca entre eles, ocultando o Sol. Como é chamado esse fenômeno? Aí na próxima aula nós vamos ver o sistema solar e a galáxia. Fico por aqui, desejo para vocês uma ótima semana. Até mais.